Aleluia. Irmãos, eu estou com muita expectativa para compartilhar a palavra com você essa manhã. Amém? Eu vou pedir para que você interaja bastante comigo essa manhã. Ai, meu Deus, amém? E a primeira interação que eu quero que você faça comigo é: você pegue a sua Bíblia, seja ela física, seja ela eletrônica. Pegue aí sua Bíblia. Nós estamos vindo, de um tempo maravilhoso, de um final de semana extraordinário. Ontem nós tivemos aqui, a nossa feijoada, que a gente vinha, falando há muito tempo, com bastante antecedência. Nós falávamos da nossa feijoada, meninas, senta aqui para cá, por favor. A gente falava da nossa feijoada, a gente falava a respeito, de nós termos essa ação, fazermos essa ação, e foi um sucesso. Foi além daquilo, que nós pedimos, pensamos, oramos, esperamos, foi além, e Deus é maravilhoso. Nós recebemos também à noite aqui o pastor Josué Arcanjo, um jovem pastor de 23 anos, missionário lá no Japão. Eu fui dormir 3 e pouca da manhã, mas estou aqui linda e morena, cheia da palavra para poder compartilhar com vocês. E eu quero também, destacar os nossos jovens. Irmãos, nós temos, vou te falar, Verbo Osasco é privilegiado, sabia? Nós somos privilegiados por termos jovens tão leais, tão fiéis ao Senhor. Nós saímos daqui, sei lá, que horas, era 1 da manhã, não sei. E aí, 9 horas, estavam eles aqui, porque a maioria dos jovens, não sei se você já reparou, faz parte do Ministério de Música. Então, eles chegam 1 hora antes para poder ligar o som, passar os instrumentos, o repertório, para poder nós termos um ambiente de adoração como nós tivemos agora. Amém? Então, eles foram dormir tarde, acordaram cedo, chegaram aqui 1 hora antes. Então, jovens, obrigada pela fidelidade, pela inteireza de coração de vocês, pela entrega de vocês. Nós, da família Verbo Osasco, reconhecemos vocês. Vocês são a força da igreja, nós reconhecemos vocês e nós amamos muito vocês. Vocês são admiráveis. Num tempo como o que nós estamos vivendo, termos jovens tão fiéis e tão leais à visão, ao Senhor, à sua liderança, pegando junto, não se importando com horário, com nada, isso é maravilhoso demais. Pegou sua Bíblia? Vamos fazer uma confissão de fé? Diga: essa é a palavra de Deus. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Amém. Agora você vai falar com mais convicção, porque não foi bom não achei. Tá bom? Aí você levanta bem assim a sua Bíblia. Amém, irmãos? Porque, irmãos, olha só o que você está falando. Você prestou atenção no que você está falando? Isso aqui não é um jargão para deixar a ministração bonitinha. Amém? Amém? Então levanta a sua Bíblia com convicção e diga: essa é a palavra de Deus. Eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre fé. A essência desse ministério, o Ministério Verbo da Vida. Nós temos uma essência. E a essência desse ministério é fé. Esse ministério, ele foi construído. Ele foi fundado. E a base foi fé. Amém, irmãos? Então, o título da minha ministração essa manhã é Pela Fé.
E eu quero que você acompanhe comigo para a gente ganhar tempo, porque eu não quero me demorar. Amém? Eu quero que você acompanhe comigo as 4 referências que a Bíblia fala sobre o justo viver pela fé. A primeira delas está em Abacuque 2,4. O Renan ele vai projetar aqui. Então está lá, Abacuque 2,4. Diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Diga, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela sua fé. Amém? O justo viverá pela sua fé. A Bíblia não está dizendo, irmãos, que o justo vai viver pela fé do vizinho. A Bíblia não está dizendo que o justo vai viver pela fé do marido, da esposa. A Bíblia não está dizendo que o justo vai viver pela fé do líder. A Bíblia está dizendo, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Abra comigo, ou melhor, acompanha aí comigo, Romanos 1,17. Romanos 1,17. Romanos 1,17. Diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De que forma? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Diga comigo, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia. Gálatas 3,11. Gálatas 3,11. Gálatas 3,11. A Bíblia vai dizer assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Diga comigo, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E a última referência no Novo Testamento está lá em Hebreus 10:38. Hebreus 10:38. Hebreus 10:38. Essa é uma prática dos professores do Rema. Falar a referência umas 3 vezes para tu abrir. Amém? Hebreus 10:38 diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Eu amo esse. A Bíblia diz, o meu justo. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Quando nós olhamos o contexto aqui, se retroceder no quê? Diga, na fé. Na fé. Amém? Se retroceder na fé, nele não se compraz a minha alma. Eu quero que você abra, por favor, comigo em Hebreus 11. Aleluia, Hebreus 11. Nós vamos ler bastante aqui Hebreus 11, e esse eu quero que você abra, por favor. Hebreus 11, a partir do 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tem algumas versões que vai trazer assim: ora, a fé é uma posse antecipada. Amém, irmãos? Amém. A fé é uma posse antecipada. É impressionante como num versículo tem muita coisa. E nós poderíamos passar aqui horas discorrendo apenas nesse versículo. A Bíblia diz que a fé é. A Bíblia não diz que a fé será. Amém? A fé é. Ora, a fé é. O tempo verbal fé é presente. A fé não é futuro. A fé não é passado. A fé é. Ora, a fé é: eu sou sarada. Eu sou liberta. Eu sou próspera. Eu não serei sarada. Eu sou sarada. Porque esse é o tempo verbal de fé. Fé é para agora. Fé é para o hoje. Fé é presente. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Você quer ter bom testemunho? Viva pela fé. Amém? E deixa eu te dizer, esse bom testemunho aqui nós vamos ler, nós vamos ver aqui do que se trata esse bom testemunho. Esse bom testemunho não é, meu amado, as pessoas não falarem mal de você.
Esse bom testemunho não é você passar e alguém falar assim, lá vai Michela, uma mulher idônea, lá vai Michela, ela não mente, lá vai Marta. Ela é firme, o que ela fala, ela cumpre. Lá vai Juliana, uma menina abençoada, ungida. Irmãos, e isso não tem problema nenhum, as pessoas vão nos reconhecer dessa maneira. Amém? Mas esse bom testemunho aqui, que eles falam aqui, é sobre aquilo que eles fizeram por meio da fé. É sobre aquilo, vou repetir, que eles fizeram por meio da fé. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Diga comigo, posse antecipada. Eu posso receber. Eu posso puxar para mim antecipadamente aquilo que eu não estou vendo, mas que existe. Amém, irmãos? Existe. Aleluia! Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então a fé, meu amado, é um braço que você vai lá no seu futuro e você puxa para o seu presente e você vive o agora. A fé é um braço que você atinge as regiões celestiais, onde a Bíblia diz que você foi abençoado com toda sorte de bênção, e você puxa das regiões celestiais aquilo que já é seu e você traz para o presente. Aleluia! Amém! Você traz para o hoje, você traz para o agora, porque fé é. Aleluia! Amém? Eu não sei você, mas você vai ter que me aturar hoje gritando, dando umas rajadas de fogo. Aqui, amém? Porque esse é o espírito da fé. Crie, por isso falei. Amém? Fé tem uma ação, irmãos. Fé tem um comportamento. Fé é um estilo de vida. E eu já vou te adiantar, não é um estilo de vida apático. Não é um estilo de vida sem graça. Se a sua vida está ordinária, se a sua vida está sem graça, você não está vivendo pela fé. Porque fé é divertido. Não sei você, mas é muito divertido quando eu estou numa enrascada. Não sei você, mas eu acho extremamente divertido quando eu estou numa enrascada, quando eu estou num beco sem saída. Eu vou para o meu quarto e digo, como vai ser? Estou tão curiosa para saber como ele vai fazer, porque fazer ele vai. E aí eu fico lá pensando, eu acho divertidíssimo. Aquela expectativa, sabe? Uau! Quem ele vai usar? O que ele vai fazer? Como que vai ser a mecânica aí do negócio? Amém? Voltando para cá, no 4, pela fé, olha só, esse é o bom testemunho que a gente acabou de ler. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Ai, que lindinha ela. Oh, que lindinho ele. Olha como é que ele é bonitinho. Não é esse tipo de testemunho, irmãos. Olha só o tipo de testemunho que os caras tiveram pela fé. E aí você me diga, né, como anda o nosso bom testemunho diante disso aqui. E aí você também me diga se fé é uma vida sem graça. Se fé, irmãos, fé é uma aventura. Viver pela fé é você viver uma aventura. Amém? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Por meio delas também, mesmo depois de morto, ainda fala, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve, olha aí, testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam
E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade. Olha isso. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, ele nem aguardava coisas do presente ali nele, daquele tempo, mas ele via o futuro. Amém, irmãos? Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido promessa, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falavam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonhava deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de Josué, e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo a seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, e a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio em Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir aqui a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi,
de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões e extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, diga, por sua fé. Mais uma vez, por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Amém, irmãos? Você está aqui? A nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém. Aleluia. Diga, pela fé. Pela fé. Aleluia. Irmãos, pela fé, eles fizeram tudo isso que nós lemos. Pela fé, eles não viam impossibilidades. Pela fé, eles não viam, irmãos, nenhum tipo de ameaça. Pela fé, eles não tinham medo. Pela fé, eles não eram covardes. Pela fé, eles não eram omissos. Pela fé, eles entravam, irmãos, nas trincheiras. Amém? Pela fé. E a mensagem que eu quero deixar para você, que eu percebo do Espírito Santo, para deixar para nós, para você, essa manhã é: pela fé, você vai vencer todo e qualquer gigante que se levante contra você. Amém, irmãos? Qual é o gigante que você está enfrentando essa manhã? Quais são os seus sonhos e quais são os gigantes que se opõem para que os seus sonhos eles sejam realizados? Você tem noção do seu propósito já? Você tem noção do seu chamado já? Deus fala com você, Deus falou com você a respeito do seu propósito, do seu chamado. Quais são os gigantes que têm se levantado para se opor à concretização, à manifestação ou à entrada, à sua entrada, de fato, no seu propósito? Para você realizar aquilo que Deus já comunicou ao seu coração, que você nasceu para ser e fazer, que você nasceu, irmãos, para construir. Quais são? Eu quero te dizer, eles são, eles, me fugiu a palavra, mas eles não podem, irmãos, ter êxito contra mim e contra você se nós entendermos o que é de fato fé, o que é de fato viver pela fé. Eles não podem. Amém, irmãos? Então, nada, absolutamente nada que esteja hoje se opondo a você tem legalidade. Pela Bíblia não tem legalidade. Pela palavra não tem legalidade. Amém? Você não vai encontrar legalidade na palavra para a doença permanecer no seu corpo. Amém. Você não vai encontrar legalidade na palavra para você estar em falta. Você encontra legalidade na palavra para você viver uma vida em saúde perfeita. Você encontra legalidade na palavra para você ter mais do que você precisa. Porque Deus não é Deus de dar para você em conta-gotas. Deus não é Deus para dar para você o suficiente. A Bíblia
que é mais do que suficiente. É o Shaddai. Amém. Então, na palavra, você não encontra, irmãos, legalidade para você viver ansioso, para você viver depressivo, para você viver com ausência de paz. Na palavra você não encontra legalidade para isso. Para isso acompanhar você, para isso permanecer na sua vida. Mas você encontra na palavra promessas que diz o contrário. Princípios que te ensinam a você trazer a realidade, sanidade mental, paz, alegria, provisão. É isso que nós encontramos na palavra. Então diga comigo, pela fé. Pela fé. Mais uma vez, pela fé. Pela fé. Aleluia, pela fé. Aleluia. Pela fé. Agora, interessante é que pela fé o quê? Eu fui tomar um banho, me arrumar, né? E aí o Espírito Santo começou a me dizer isso aqui. Pela fé o quê, Michel? Pela fé o quê? Pela fé o quê? Aleluia. Pela fé, olha só, vai vendo, irmãos, vai vendo. Pela fé, a porta de emprego vai se abrir. Pela fé, o diagnóstico vai mudar. Pela fé, a circunstância vai se render. Pela fé, eu vejo o cenário completamente diferente. Pela fé. Você se precipitou em falar amém, aleluia, porque você não sabe o que vem por aí, né? Pela fé, a porta vai se abrir. Pela fé. Ok, irmãos, mas preste atenção. A minha e a sua fé não tem que estar no problema. A minha e a sua fé não tem que estar focada na porta que vai se abrir. A minha e a sua fé não tem que estar focado no diagnóstico que vai mudar. A minha e a sua fé tem que estar no Deus que abre a porta. A minha e a sua fé tem que estar no Deus que muda, que transforma o diagnóstico. A minha e a sua fé tem que estar fundamentada no Deus que opera o milagre. Irmãos, claramente o Senhor falou comigo na minha casa. O dia que vocês aprenderem isso, tudo muda. Porque vocês estão focando na porta. Foca em mim. Vocês estão focando na falta. Foca em mim. Vocês estão focando no diagnóstico. Foca em mim. E aí ele me levou para o texto clássico, que todo verbiano, a fazer a sua passagem para o verbo da vida, né? Aprende. Quero ver quem sabe. Marcos 11, 23. Obrigada. Abra comigo sua Bíblia em Marcos 11, 23. Aleluia. Marcos 11, 23. Você está entendendo, irmãos? Pare de perder tempo com a porta. Amém? Pare de perder tempo com o diagnóstico. Pare de perder tempo com o problema. Amém? Dedique tempo com o Deus que abre a porta. Dedique tempo com o Deus que muda o diagnóstico. Dedique tempo com Ele, porque Ele faz. É Ele que faz. Irmãos, pela fé nele. Tudo isso que nós lemos aqui, esses homens fizeram tudo isso que nós lemos aqui pela fé nele. Lembra de Josafá? Se Josafá fizesse, irmãos, aquilo que muitos de nós fazemos, focasse no problema, eles seriam exterminados. Mas Josafá foi para Deus. Josafá foi para Deus e falou: olha, o BO é grande. Estou falando na minha linguagem bem cariocona. O BO é grande. Eu estou lascado. Eu e minha galera toda, a gente vai perecer. Estou parafraseando, né, irmãos? E aí ele fala: olha, de mim
eu não posso fazer nada. Em nós não temos capacidade, nós não temos força, nós não temos inteligência, nós não temos nada. Mas os meus olhos estão postos em ti. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Amém, irmãos? Aleluia. Você abriu aí em Marcos 11, vamos lá nós vamos ler aqui o 22. Aqui o contexto é a figueira sem fruto. Jesus, né, ele está saindo de Betânia, e aí ele tem fome, e aí ele está indo para um determinado lugar, eles estão indo para Jerusalém, saindo de Betânia, indo para Jerusalém, e aí o que ele faz? No meio do caminho, ele se depara com uma figueira infrutífera. A figueira, ela não estava no período, na época de dar figos, mas ela estava muito bonitinha lá, cheia de folhas. E quando a gente vai estudar sobre esse contexto, nós vemos que quando, né, irmãos, a figueira está com folha, ela obrigatoriamente tem que estar com figo, com fruto. Mas ela, fala comigo assim, mas ela era uma mentirosa. Ela era uma mentirosa. Tinha folha, mas não tinha figo. Jesus vai lá, olha, vê que não tem figo, amaldiçoa a figueira. Nunca, jamais alguém coma fruto de ti. Segue o barco, a vida. E na volta, no retorno, ele e os discípulos passam pela figueira e Pedro vê que a figueira secou desde a raiz. E aí, diz assim no 20, Marcos 11, 20 diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Deus disse: tendes fé em Deus. Amém? Ao que Jesus lhes disse: tende o que, irmãos? Fé em Deus. Diga comigo, tendes fé em Deus? Tendes fé em Deus. Então, olha só, irmãos, princípio básico. A minha fé tem que estar fundamentada em Deus. Eu tenho que ter fé em Deus. Tende fé em Deus. Então, a minha fé não está. Eu não vou concentrar as minhas energias na porta. Eu vou concentrar as minhas energias em Deus. E Ele vai abrir a porta. Sabe por quê, irmãos? Porque quem faz tudo na minha e na sua vida é Ele mesmo. A gente não faz nada. Você não faz nada. Quanto mais cedo você aprender que você não faz nada, é Ele que faz em você e por você, você vai ter êxito na sua vida. Não importa, irmãos, qual é o gigante, qual que é o projeto que você está se lançando. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu estou às vésperas de lançar um projeto. E os meus olhos estão postos nele. Porque se eu for colocar os olhos em mim, nada vai fluir. Não vai acontecer. Então esse projeto todo, sabe como é que ele foi feito? Eu vou te falar assim, todo dia de manhã, eu entro para o meu quarto e passo um tempo lá. Aí vem a inspiração, o download vem. Eu pego meu telefone, bloco de nota e tudo aquilo que está no projeto foi recebido assim. Sem exagero, irmãos. Você está comigo? Por quê? Porque eu elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem dele. Até para uma coisa aparentemente natural. Irmãos, não existe nada natural para mim e para você. Nós somos seres espirituais. Então, para de lidar com a sua vida de forma natural. Amém? Para de lidar com a sua vida de forma natural, irmãos. Envolva o Espírito Santo nas suas ações, envolva o Espírito Santo nas suas decisões, envolva o Espírito Santo no seu dia a dia, envolva o poder da ressurreição no seu dia a dia. Eu e você temos dentro de nós o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então envolva. O que você faz? A Bíblia, olha só, preste atenção. A Bíblia fala que o justo, ele é como árvore plantada a ribeiros de água. Ele dá o fruto na estação própria. A folhagem não murcha. Tudo que ele fizer será bem sucedido. Tudo que ele fizer, tudo. Repita comigo, tudo. Tudo é tudo, irmãos.
vou fazer um bolo, vai ser bem sucedido, porque eu sou justo. Vou fazer uma receita, vou fazer um vídeo para os influencers, para os blogueiros. Vou fazer um vídeo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou fazer uma contratação para a minha empresa. Envolva Deus para você não ter prejuízo lá na frente. Para poder não colocar gente que você não deveria. Vou trazer pessoas para trabalhar junto comigo. Envolva o poder da ressurreição que está disponível para você não ter prejuízo lá na frente. Amém, irmãos? Então, tudo é tudo. Então, aqui, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Amém, irmãos? E aí ele vai dizer, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Amém, irmãos? Então, aqui, 11:22, ele vai falar, então, tende fé em Deus. Então, o meu foco tem que estar no Deus da provisão. O meu foco tem que estar no Deus que dá a cura. O meu foco tem que estar no Deus que transforma, que muda o diagnóstico. O Deus que abre caminho onde não existe. Amém? A minha fé tem que estar nele. Só que, eu quero fechar com isso, a fé, ela tem uma ação correspondente. Amém, irmãos? A fé, ela tem uma ação correspondente. Então, fé fala. Amém. Fé fala. Amém. Fé não se cala. Ah, Michela, você não sabe como eu estou sentindo dor. Irmãos, fé fala. O que eu sei, o que a Bíblia diz. Você não sabe, Michela, como eu estou desesperada. Eu sei o que a Bíblia diz. Fé fala. Você não sabe, Michela, o que eu estou passando. Você não sabe. Irmão, você também não sabe do que eu estou passando. Só que eu estou te dizendo nessa manhã, fé fala. Você vai ficar mesmo apático. Você vai ficar mesmo passivo. Ou você vai abrir a sua linda boca que Deus te deu. E a plenos pulmões você vai começar a falar fé. Quanto tempo faz, irmãos, que você está preso no mesmo problema? Quanto tempo faz que você está... Vou repetir. Que você está preso no mesmo problema. Agora, lembra aí. Quanto tempo dentro desse janela de tempo que você está preso no mesmo problema, quanto tempo você dedicou falando? Não, Mito, não sabe. Umas 2, 3 semanas eu falei. Então, a Bíblia me ensina a falar até que. Até que. Amém, irmãos? Fé fala até que. Amém? Irmãos, preste atenção. Eu não estou contradizendo o que eu falei no início. Logo no início, fé é para o agora. Não estou. Sabe por quê? Porque o problema nunca está no andar de cima. Sempre está no andar de baixo. Amém? O problema nunca está com Deus, irmãos. Você quer viver o agora, o presente? Então puxa. Por meio da fé. Puxa para o agora. Viva o agora. O que está te impedindo de você viver? O que está te impedindo? Porque a palavra não é. Todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e em Cristo o amém. Para a glória de Deus Pai. Todas quantas são. Nós temos o sim do céu, irmãos. Você e eu estamos autorizados a prosperar. Você e eu estamos autorizados pelo céu a viver uma vida plena, abundante. Eu e você estamos autorizados pelo céu, irmãos, a vivermos uma vida sarada, em perfeita saúde. O que nos impede? O que nos impede é que muitas vezes, irmãos, nós estamos passivos. Nós não falamos, ficamos com vergonha. Vimos para o culto, aí chega aqui, você tem até aquele impulso de se lançar na hora do louvor, mas o que vão pensar? Você já reparou que eu não estou nem aí para o que vão pensar? Eu me jogo ali, me jogo aqui, eu não estou nem aí, irmãos.
Sabe por quê? Porque quem está comigo nos BOs é Ele. Eu não estou nem aí para o que você vai dizer, para o que você vai falar, para o que o visitante, se tiver, vai falar. Nossa, aquela mulher do pastor é maluca. Irmãos, eu sou loucona mesmo. Eu sou doidona mesmo. Amém? Eu sou loucona por Jesus, eu sou loucona pela palavra, eu sou doidona mesmo. Você está entendendo? E seja um doido também. Ontem nós estávamos aqui ouvindo o pastor Josué, arcanjo, 23 anos, falando a respeito das loucuras do pai dele. Se o pai dele não fosse louco, eles não tinham ido para a missão no Japão, irmãos. Se o pai dele não fosse louco, eles não tinham vivido a plenitude daquilo que Deus tinha para eles. Eles não tinham chegado lá. Então, seja loucão mesmo. Seja intenso mesmo na fé. Então, para a gente fechar, e o Ministério de Música pode vir, por favor. A fé, ela tem uma ação correspondente. Fé fala, irmãos. Fé tem uma atitude. Fé não é passiva. Não é passiva. Você está me entendendo? Fé não é passiva. Fé fala. Fala o quê? Fala aquilo que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E aí, beleza. Dentro dessa primeira frase, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, tem milhares de versículos para tu achar. Porque eu não vou te dar de mão beijada. Aí depois tem a segunda frase. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Aí já abre um leque de mais versículos falando das promessas daquilo que você tem. Aí vamos para a terceira frase. E eu posso. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Já é uma enxurrada de mais versículos. Promessas do Senhor que diz tudo aquilo que você pode. Aleluia. Nós começamos a cantar fé. Primeiro louvor, cantamos fé pura. Em ti eu tudo posso, não há limites. Depois nós cantamos fé de novo. E eu nem liguei para a Giane para poder armar nada. Quem arma aqui é o Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Se coloca de pé, abra a sua boca e começa a falar fé sobre aquilo que você está ouvindo. E eu declaro em nome de Jesus que cadeias vão se romper nessa manhã. Haverá, irmãos, salvação nessa manhã. E sabe, irmãos, quando eu orei por salvação no início do culto, eu não estava falando de salvação de alguém aceitar Jesus. Salvação, a palavra sozo do grego, ela quer dizer preservação, cura, libertação, proteção. Amém? É esse tipo de salvação que Deus quer liberar para mim e para você essa manhã. Eu sei o que eu estou falando, então debaixo dessa unção, irmãos, puxa para você, puxa para você. Abra sua boca, tira o foco da porta. Tende fé no Deus que abre a porta. Quando eu e você colocamos o foco na porta, irmãos, nós estamos automaticamente assumindo uma responsabilidade que não é nossa. Nós estamos trazendo para nós, irmãos, uma responsabilidade que não é nossa. Nós estamos assumindo que quem vai fazer somos nós. Quando eu coloco o foco no diagnóstico, a minha expectativa vai mudar. Não, irmãos, coloque o foco no Deus que transforma o diagnóstico. No Deus que abre, irmãos, portas onde não existe. No Deus que cria para te satisfazer. Se for necessário, Ele cria, irmãos, porta onde não existe. Ele cria vaga onde não existe. Ele cria, irmãos, oportunidade onde não havia, para alcançar aquele cujo coração é totalmente dele, aquele que entende que a fé tem que ser nele. Amém? Então você vai ter um tempo agora para você orar. Você vai ter um tempo agora para você abrir a sua boca e você dar ordem no reino espiritual. Ordem a quê, Michela? Irmãos, ordem. Sabe, há sentimento de incapacidade, há sentimento de inferioridade, ordem a medo, ordem a depressão. Amém?
E após você fazer isso, escuta bem, após você fazer isso, você vai então entregar suas causas para Ele. Entrega suas causas para Ele. Para o Deus que pode. E Ele não só pode, Ele faz.